Então, daremos agora início à nossa reunião, considerando que nós já temos aproximadamente 70 pessoas na sala. Acho que nós já podemos iniciar. Sou Fabiana de Lúcia, superintendente de Regulação Econômica e Governança e agora monitoramento de mercado da ANM, e serei a moderadora dessa reunião participativa número 2 de 2025, com a temática desistência total e parcial de requerimentos de outorga mineral. Dou boas-vindas a todos os participantes. Informo que o evento está sendo gravado e que a gravação será disponibilizada no canal do YouTube da página da ANM. Cumprimento aos diretores presentes, doutor Caio Seabra e também doutor Tasso, e na oportunidade eu passo a palavra ao diretor Caio, que fará a abertura dessa reunião. Boa tarde a todos. Com muito prazer que a gente abre mais uma reunião participativa, fruto do nosso processo, né, de participação social junto a todo o setor mineral, algo que é muito importante, que dá exatamente a visão de agência, de entendimento, de busca com todos os atores, todos os stakeholders, para entender o que é necessário, como deve ser construído uma norma. Então, a gente, aqui, como a Fabiana já levantou, a gente vai tratar aqui da desistência parcial total, e essa temática é muito importante, visando aí a gente fazer a formularização, ao entendimento de fluxos de processo, a necessidade de a gente ter eficiência, celeridade e fluxos claros para os regulados. Então, sempre que a gente puder ter essa condição de instruir o regulado da melhor forma possível, trazendo exatamente como tem que ser o fluxo e com os passos devidamente esclarecidos, a gente está, então, contribuindo para que o setor mineral seja cada vez mais seguro, que a gente tenha cada vez mais tranquilidade no momento de se fazer um protocolo da ANM, né? E aí a gente está aqui sempre imbuído desse espírito, né? E aí eu queria dar os parabéns à iniciativa e ao grupo que toca, né, esse projeto especificamente da agenda regulatória, e que é, então, devidamente supervisionado aí pelo Cláudio, que é o nosso superintendente de outorga, e pela Fabiana, que é nossa superintendente de regulação, e dentro da superintendente de regulação, pela coordenação de política regulatória, aqui representada pela Patrícia. Eu queria dar, então, boas-vindas a todos e desejar uma ótima audiência aqui para a gente poder, essa reunião participativa, para que a gente possa debater bastante, conversar e chegar a bons resultados. Obrigado. Obrigada, doutor Caio. E agora eu convido o diretor, doutor Roger, para fazer o uso da palavra. Ai, deu. Vou até tirar aqui. Ui. Doutor Tasso. O Roger está presente? Eu acho que ele não entrou, então vou passar a palavra ao diretor, doutor Tasso, para que faça uso também da palavra. Doutor Tasso, com a palavra, por gentileza. Tá. Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a superintendente Fabiana pela importante programação de hoje, né, uma audiência sobre a questão da desistência, que é um fato que impacta bastante, né, os títulos minerários, né, que são duas coisas importantes: a outorga, no momento que se publica a outorga, e o momento em que há uma desistência, né? Essas desistências têm impactos em diferentes etapas de cada processo e de cada regime, né? Então, torna-se importante essa padronização, né? Ou seja, essa resolução que venha regular esse aspecto. Gostaria de agradecer a todos que se propuseram a participar e opinar e analisar essa questão. Eu estarei por aqui prestando atenção nessa importante reunião, né, e que todos sejam bem-vindos e que tenham uma ótima reunião e sintam à vontade em opinar, em participar.
da forma mais interativa possível. Um abraço a todos, que tenham uma boa reunião. Boa tarde. Obrigada, diretor Tasso. Em seguida, eu convido o superintendente de outorga de títulos minerários da ANM, Cláudio Roberto Freire, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todas, né, e todos presentes. Para nós aqui da outorga, é um momento importante, né, da gente consolidar o resultado de um trabalho que já vem no eixo temático 2, aqui da Superintendência de Outorga de Títulos Minerários, e ressaltar que, né, como foi falado pelos diretores Caio e Tasso, o projeto ele é mais amplo, então ele trabalha tanto a desistência dos requerimentos de outorga quanto de renúncia de títulos minerários, né? Então, hoje a gente está com esse foco direcionado para a desistência de requerimentos. A próxima etapa também, após essa, a gente vai trabalhar mais nessa consolidação, né, do projeto, que foram 2 assuntos que estão sendo tratados de forma paralela, e ao mesmo tempo parabenizar aqui o trabalho desse time, da equipe que se desdobrou, né, entre as atividades do dia a dia de rotina, mas com foco ao longo desse período num trabalho de esmiuçar mesmo e trazer, né, tudo aquilo que está inerente ao assunto e que hoje vai ser apresentado aqui. Então, a gente uma honra estar apresentando e ter a presença, né, do setor, né, das pessoas que querem também contribuir. Hoje é uma oportunidade aí, ímpar para a gente poder estar fazendo esse alinhamento. Boa reunião a todos aí. Obrigada. Obrigada, Cláudio. Então, agora eu vou citar os procedimentos dessa reunião. Ela tem como objetivo proporcionar esclarecimentos, interações com o setor regulado sobre a proposta normativa de existência total e parcial de requerimentos de título de outorga mineral. Objeto da consulta pública número 7 de 2024, aberta para contribuições por escrito até o dia 22 de fevereiro de 2025, através da plataforma Participa Mais Brasil. Eu aproveito a oportunidade, antes de passar a palavra à chefe de projeto, para agradecer também a equipe que trabalhou nesse projeto, a chefe de projetos Karen Cristina, Ana Julieta, Marcos Zumbrick e Max Vasque. Agradeço a todos pelo empenho. E agora eu passo a palavra para a apresentação do tema, a geóloga Karen Pires, chefe do projeto, e em seguida nós passaremos a palavra aos participantes que se inscreverem para a manifestação oral por meio da ferramenta Levantar a Mão, disponibilizada nessa sala de reunião, e seguindo a ordem de inscritos. Cada participante terá direito a uma manifestação de 5 minutos, com tolerância máxima de 1 minuto, solicitando ainda que todas as perguntas e manifestações se atenham ao tema dessa reunião, e em caso de desrespeito a essas diretrizes, o moderador poderá advertir, e em caso de reiteração, nós podemos, inclusive, interromper o uso da palavra. Pedimos a todos que todos os microfones sejam desligados e abertos somente no momento da fala. Ressaltando ainda que todas as contribuições recebidas por escrito nessa consulta pública através da plataforma serão registradas em processo eletrônico e serão analisadas pela equipe técnica responsável pela temática. E agora eu passo a palavra à chefe de projeto, Karen Cristina, para a apresentação do tema. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Fabiana. Vou compartilhar minha tela. A apresentação. Meu nome é Karen Pires, eu sou especialista em recursos minerais,
geóloga, trabalhei entre 2006 e 2020 na superintendência da ANM do Rio Grande do Sul, na área de fiscalização, e desde o ano de 2020 eu atuo junto com a equipe da regulação. É um prazer estar aqui hoje à tarde, compartilhando com todos vocês os resultados preliminares que nós obtivemos no projeto. Rapidamente, né, o superintendente Cláudio, que é chefe de portfólio, já havia apresentado o título. O projeto está vinculado ao eixo temático 2 da Agenda Regulatória 2025-2026, né, desistência de requerimentos de outorga mineral e renúncia de títulos minerários. Nessa reunião participativa de hoje, nós vamos tratar especificamente do tema desistência de requerimentos de outorga mineral. Queria agradecer especialmente a equipe, né, nessa caminhada que resultou na entrega desses produtos que nós vamos compartilhar com vocês na tarde de hoje. Os meninos estavam indo para uma fazenda lá na... Como chama? Aqui eu apresento os tópicos a serem tratados na reunião. O histórico do projeto, né, os resultados preliminares obtidos na análise de impacto regulatório sobre o tema desistência de requerimentos de outorga mineral, onde vão ser tratados alguns pontos específicos. A documentação completa está disponível, tanto no âmbito da consulta pública, na plataforma do Participa, do Governo Federal, e como no âmbito da reunião participativa, número 2 de 2025. Depois vamos apresentar os pontos mais importantes e relevantes, né, ou que são novos, da proposta de ação normativa, a minuta de resolução, e, posteriormente, ao final dessa apresentação, a estratégia para a implementação das ações regulatórias, os indicadores de monitoramento dessas ações e as considerações finais. O projeto, ele foi previsto já na Agenda Regulatória 2020-21, no eixo temático 3, naquela oportunidade, e foi incluído como prioritário naquela agenda em função da determinação contida nos artigos 16, 22 e 51 do Decreto 9.406 de 2018, né, que determina que a ANM regulamente a desistência e a renúncia. Naquela oportunidade, as etapas executadas foram os estudos preliminares, a IR de forma parcial, as consultas foram realizadas várias consultas no âmbito interno da agência, certo? Porque a equipe entendeu que era de suma relevância, considerando a transversalidade dos temas, que se trabalhasse antes de levar ao setor regulado as propostas, né, internamente, e elaboramos uma minuta preliminar. Já na agenda regulatória prioritária 2022-2024, do eixo temático 3, o projeto foi previsto, ele não havia sido concluído, e as etapas executadas, né, nesse triênio, porque essa agenda ela foi estendida, foram a entrega do relatório de AR e da minuta de resolução e a abertura de consulta pública. Já na agenda regulatória, a ANM 2025-26, né, que iniciou agora em janeiro deste ano, né, o projeto está alocado no eixo temático 2, e as etapas em andamento são PPCS, né, na modalidade consulta pública, número 7/2024, que se encerra dia 22 de fevereiro, a reunião participativa esta que estamos organizando e realizando hoje, e a elaboração da IR, que trata do tema renúncia de títulos minerários, ela está em andamento, né, em elaboração, paralelamente ao tema desistência que nós apresentamos hoje. A análise de impacto regulatório ela foi elaborada com bases nas melhores práticas,
tá? Tomando como base os guias de AIR da Casa Civil da Presidência da República de 2018, o guia de AIR do Ministério da Economia de 2021 e o modelo de AIR da ANM de 2022. Em relação à situação problema, em uma análise de impacto, ou seja, retomando aqui, numa ação regulatória, seja ela normativa ou não normativa, nós seguimos o rito de elaboração de uma análise de impacto regulatório, porque se avalia a situação problema, todos os seus aspectos, em várias etapas, tá, desse processo. Então, a situação problema, né, consiste na falta de regulamentação da desistência total e parcial de requerimentos de outorga mineral. Nessa IR, nós tratamos desta situação problema. O artigo 16 do Decreto 9.406 determina que a ANM regulamente a desistência de requerimento de autorização de pesquisa. Entretanto, lá no ano de 1983 já, através da instrução normativa do item 24.3.4, que trata dos documentos de procuração e de representação, né, junto à ANM para tratativas de vários procedimentos e processos de trabalho, neste item específico da instrução normativa é trazida a previsão de desistência de requerimento de autorização de pesquisa, licenciamento e concessão de lavra. Em 1999, a Lei 9784, no seu artigo 51, também prevê, de forma ampla, a previsão tanto de desistência quanto de renúncia, total e parcial, no âmbito do processo administrativo. O artigo 169 da Consolidação Normativa, aprovada pela Portaria 155 de 2016, também prevê a desistência de requerimentos de outorga mineral para o licenciamento. E o artigo 14 da Resolução número 1 de 2018, que trata do registro de extração, também prevê, né, mas de forma genérica, tá? Tanto o artigo 169 da 155, quanto o artigo 14, né, da Resolução número 1 de 2018, prevêem a desistência somente, mas não destacam, né, os aspectos que envolvem a desistência total ou parcial. Aqui nós ressaltamos o artigo 20 da minuta de resolução, que é de registro de extração, que ainda se encontra em processo de consolidação, e o artigo 9 da minuta de resolução do licenciamento, que também está em processo de consolidação. Nesses artigos, né, foi prevista a desistência tanto de uma forma mais genérica, certo? E a equipe, né, a partir de todas as discussões e avaliações com as demais unidades da ANM e no âmbito da própria equipe, entende que qualquer regra a respeito de desistência, né, de requerimentos de outorga mineral deva ficar preferencialmente restrita a um normativo que trate do tema, para que a gente evite questões jurídicas, enfim, problemas de falta de padronização. Em 2020, nós encaminhamos à PFE da ANM, a Procuradoria Federal Especializada, uma consulta, né, para obter, né, o parecer da PFE sobre, né, a estendermos a possibilidade de normatização da desistência aos demais regimes de aproveitamento mineral, e no seu parecer, no item 28, a PFE sinaliza essa possibilidade, com fundamento no artigo 2º do inciso 2º da Lei 13.575, né, de 2017. Todavia, né, a PFE entende que a desistência tem como núcleo uma manifestação livre da vontade do titular do requerimento, inclusive assim como traz a legislação, a Lei 9784 de 99, né, faculta ao titular desistir ou renunciar, e também a PFE entende
que não pode ser imposta ao titular o direito, imposto ao titular o direito do direito minerário, né, a desistência facultada, né, como uma solução de problemas regulatórios. Aqui eu apresento o trabalho que nós consideramos, né, o cerne de qualquer análise de impacto regulatório, certo? O tempo para se caracterizar as causas e as consequências e se delimitar com precisão o problema regulatório é um tempo bastante trabalhoso, certo? Nós fizemos esse trabalho com muita dedicação, as consultas internas com várias unidades da ANM, né, que trabalham diretamente com os processos de trabalho de desistência ou processos transversais, como eu havia falado, nós fizemos várias reuniões e amadurecemos, né, todos essas causas e consequências. Inicialmente, tínhamos delimitado como problema regulatório a regulamentação simplesmente da desistência, certo? Ou seja, a desistência de requerimentos de outorga mineral, mas com o avanço dos trabalhos, né, nós conseguimos avançar e identificar que o problema regulatório, de fato, se tratava principalmente da homologação da desistência total e parcial de requerimento de outorga mineral, onde nós não temos, no âmbito da Agência Nacional de Mineração e da legislação, regras estabelecidas para que a homologação seja deferida pela administração. Aqui, só as cores em amarelo, nós aproveitamos nesse trabalho para inovar e utilizamos uma matriz GUT, que é uma matriz de priorização que trabalha, né, que classifica gravidade, urgência e tendência dos assuntos, tanto das causas, né, quanto das consequências, nós classificamos nessa priorização e também entendemos, adaptamos, né, no sentido de classificar o grau de criticidade das causas e das consequências relacionadas ao problema regulatório. Em amarelo, em verde, tá? O grau de criticidade é baixo, em amarelo, médio, e em laranja, alto, e em vermelho, de extremo grau de criticidade. Nós vamos nos próximos, então, aqui está o problema regulatório, toda a apresentação dos slides seguintes vai estar vinculada a esse problema regulatório, a homologação da desistência total e parcial de requerimentos de outorga mineral. Então, todas aquelas causas e consequências, né, com os devidos graus de criticidade, de riscos, né, classificados, nós trouxemos para esses slides, tá? Então, nós compilamos de lá para ficar mais fácil de apresentar para vocês, e nós estaremos aqui apresentando principalmente, em função do próprio tempo da apresentação, todo o material está disponibilizado, né, no âmbito da consulta pública e da reunião participativa, para consulta. Então, nós vamos estar apresentando principalmente os problemas, as causas e consequências com grau de criticidade extremo, tá? E daí qualquer dúvida, né, ao final nós estamos à disposição para responder. Em termos de natureza de causa, né, nós classificamos as causas de acordo com a natureza dessas causas. Aqui são conflitos de gestão territorial, os conflitos em terras e comunidades indígenas e quilombolas, né, os conflitos de acesso à propriedade, os conflitos relacionados a bloqueios provisórios ou definitivos, que estão vinculados à desistência e também à homologação dessa desistência. Os efeitos e consequências são riscos ao patrimônio histórico e cultural dos povos originários e das comunidades quilombolas, decorrentes de atividade de lavra na fase de requerimento não autorizadas, risco de no comércio internacional e internacional da cadeia do ouro, diamante e pedras preciosas e outras substâncias, provenientes de lavra não autorizada, falhas de conformidade, riscos de homologação da desistência. De acordo com a natureza da causa, nós também identificamos, né, a garantia de direitos fundamentais, né,
já trazida na Constituição Federativa do Brasil, né? E classificamos como riscos inaceitáveis. As causas desses riscos inaceitáveis seria a execução de atividades de lavra não autorizadas e falhas de conformidade, né, relacionadas. E os efeitos, os riscos na homologação da desistência total ou parcial, né, de outorga mineral em áreas com atividade de lavra não autorizada. Novamente, em relação à natureza, né, nós classificamos as causas como falhas regulatórias, né, e dentre as principais causas, falhas regulatórias identificadas estão a não regulamentação do artigo 16 do Decreto 9.406, né, que trata de desistência. Não há obrigatoriedade de declaração das causas da desistência de requerimento de outorga mineral, para fins, inclusive, de políticas de implementação de políticas públicas. Não há norma infralegal com previsão de desistência total ou parcial de requerimentos de outorga mineral para todos os regimes minerais e autorizações especiais. Publicação de novas normas com impacto no custo de execução dos projetos, sem elaboração de análise de impacto, e mudança de regime com redução de área, e a própria redução de área que é prevista na portaria, na consolidação normativa aprovada pela portaria 155. Os efeitos, né, as consequências dessas falhas regulatórias de grau extremo são falhas de conformidade, eficácia e qualidade no atendimento às demandas do setor e da sociedade, riscos de homologação de desistência total e parcial de requerimentos de outorga mineral, falhas na gestão efetiva dos recursos minerais, implementação de políticas públicas em prol da mineração sustentável. As demais, em amarelo, eu não estou passando, certo? Em função do tempo mesmo, né? Mas a não arrecadação da compensação, né, em função da própria lavra ilegal e os riscos de inclusão edital de disponibilidade de áreas, né, com impacto ambiental sem mitigação, também possuem criticidade alta. Aqui trazendo só um ponto sobre a mudança de regime com redução de área na fase de requerimento, ela pode estar relacionada à atividade de lavra não autorizada, né? Possivelmente em função da não obtenção de licença ambiental ou outra causa, e há risco da homologação da mudança de regime com redução de área antes da outorga, principalmente do título, certo? Uma vez que a mudança de regime ela é prevista desde a fase de requerimento. A redução de área, que também é prevista na portaria 155, também constitui um problema, uma falha regulatória, né, em função de conflitos de gestão territorial ou outros motivos, né, é solicitada uma redução de área e há riscos da homologação de mudança de regime com redução de área, tá, ou da redução de área aqui, em áreas de lavra não autorizada. Outro ponto durante a avaliação das causas e consequências que nós discutimos bastante foi em relação ao direito de requerer a lavra, essas fases, né, no âmbito do processo minerário, e o requerimento de lavra. Tá? Nessas fases, atualmente, né, elas são previstas como desistência. Entretanto, né, por envolver a materialidade de direito, né, o correto é nós tratarmos essas duas fases como renúncia. E daí, na IR que estamos elaborando atualmente de renúncia, né, esse tópico vai ser trazido novamente. Por fim, as falhas governamentais e institucionais, né, as causas de dimensionamento inadequado dos recursos humanos, financeiros e da estrutura da ANM, a falta de padronização dos processos de trabalho e procedimentos aplicados à desistência de requerimentos, a indisponibilidade de ferramentas eficientes de gestão integrada dos processos de trabalho, tais como sistemas, né, interligados, e o tempo
transcorrido para análise e para diligências, né, e decisões judiciais em áreas de conflitos, gerando efeitos de dificuldades de desenvolvimento de projetos de melhoria regulatória, inovação e capacitação, falhas de conformidade, eficácia e qualidade, e riscos, novamente, da homologação de desistência total e parcial de requerimentos de outorga mineral. Nós usamos uma ferramenta, né, que é bastante conhecida no desenvolvimento de projetos, que é o 5 porquês. Através dessa ferramenta, nós avaliamos o problema regulatório, né, com 5 etapas de pergunta e resposta dos porquês. Eu peço desculpas que tem grifado, faltou aqui, tem uma falha na apresentação, mil perdões. E, após a aplicação dessa metodologia, nós chegamos às causas raízes do problema regulatório, certo? Do último porquê, que eu vou trazer aqui para vocês, que é a necessidade, porque há necessidade de que os poderes legislativo e executivo promovam o fortalecimento da estrutura da ANM, o aumento do quantitativo efetivo de servidores e o redimensionamento adequado do orçamento. Além de todas as causas de diversas naturezas que foram apresentadas, esta, sem dúvida, é a causa raiz, né, dos demais problemas e do próprio problema regulatório, tá? De nós não termos ainda, efetivamente, né, publicado uma ação regulatória, seja ela normativa ou não normativa sobre o tema. Dentro dessas falhas, dessas causas raízes, né, nós já temos algumas soluções, né, que foram, tivemos alguns avanços no ano de 2024, certo? Seja através, né, da promulgação dos artigos 13 e 21, né, da Lei 14.514, que são as partes vetadas, né, e existe uma expectativa de regulamentação por meio de decreto, né, da estrutura, da fortalecimento da estrutura da ANM, né, a Lei 14.875 já promoveu a reestruturação e alinhamento dos cargos dos servidores, então já avançamos. A Portaria MGI 4595 de 2024 também autorizou a realização de concurso público e o fortalecimento da estrutura da ANM, né, também está vinculado ao Plano Estratégico 2024-27, que está alinhado às políticas públicas e foi aprovado em agosto de 2024. Então, nós estamos avançando. Um outro ponto do nosso trabalho se referiu ao benchmarking, né, ou seja, as consultas que nós fizemos em relação à experiência nacional sobre o tema. Nós identificamos na ANA e na ANP, certo, que eles utilizam, né, a desistência, né, determinam o exercício do direito de desistência já para contratos, no âmbito de contratos de exploração ou já no âmbito de outorgas, certo? Então, no âmbito dessas duas agências, né, a desistência, eles não tratam a renúncia, né, no âmbito já de um processo que obteve autorização ou outorga, mas sim eles classificam, né, como uma desistência, certo? No Chile, no Peru e na Austrália, nós fizemos benchmarking, porque são países de reconhecida atuação na mineração, certo? E lá, algumas das regras, tais como, né, a desistência parcial no Chile, tá? Como a previsão de que pode ser também trazida a desistência parcial no Peru, certo? Então, a gente conseguiu identificar, né, essa possibilidade, mas não teve nenhum avanço em relação a esses pontos. Na Austrália, né, a Austrália prevê que é irrevogável, eu peço desculpas, tá, por não ter traduzido, tá, mas ela também trabalha com os aspectos de que a desistência seja irrevogável, ela também trabalha na província de Vitória como uma desistência total ou em parte ou parcial, né, do requerimento,
certo? E tem um formulário, o formulário 22, na província da Oeste da Austrália, que nós conseguimos também obter subsídios. A análise de impacto no âmbito da análise, né, nós também identificamos os atores externos afetados pelo problema regulatório, certo? Então, fizemos um trabalho no sentido de identificar esses atores e inclusive, analisamos o impacto, né? O objetivo de identificar os atores, né, todos afetados pelo problema regulatório, é, ao final, né, da análise de impacto, com a aplicação de uma metodologia de análise, avaliar quais são os impactos, né, positivos e negativos das alternativas de solução delimitadas. Em relação aos atores internos, né, nós, de acordo com o regimento interno da ANM, nós consultamos, como eu disse no início da apresentação, realizamos 15 consultas internas, né, através de reuniões. Foi muito positivo, no sentido de conseguirmos avançar e alinhar internamente, e internamente nós enviamos 2 formulários de consulta interna também para complementar os subsídios, né, e esclarecimentos que a equipe necessitava. Nós optamos, então, por executar o PPCS, né, na modalidade consulta pública, após essas consultas internas, certo? E essa reunião participativa está sendo realizada agora também para nós conseguirmos trazer todos os esclarecimentos necessários. Nós definimos 5 objetivos na análise de impacto, sendo o primeiro deles promover a padronização dos procedimentos e processos de trabalho aplicados à manifestação e homologação de desistência total e parcial de requerimentos de outorga mineral aos atores externos e internos, quanto à forma, as regras, os documentos necessários e ao fluxo. Essa figurinha do lado esquerdo é uma árvore de objetivos. Na parte inferior, essa metodologia é muito importante e teve muito resultado. Na parte inferior, né, no centro estão os objetivos nessa árvore, e na parte inferior os meios, e na parte superior os efeitos positivos, tá, de se alcançar o objetivo, né? Então, a parte inferior, como eu disse, são os meios de se alcançar o objetivo, e a parte superior, os efeitos positivos, certo? Então, os principais meios, né, para se alcançar o objetivo 1 é a edição de resolução, edição de instrução normativa, a elaboração de novos fluxos aplicados aos processos de trabalho, os efeitos positivos, aumento dos níveis de conformidade, aumento dos níveis de transparência, otimização dos procedimentos administrativos de análise e outorga, redução dos custos ao regulado e administração. E aqui nós coletamos os critérios a partir desses efeitos e dos meios. Eu vou vamos, né, em nome da equipe, apresentar o objetivo 4, e os demais estão disponibilizados no relatório de análise de impacto, mas nós preferimos apresentar estes porque trazem alguns detalhes muito relevantes para essa reunião. O objetivo 4, eliminar, reduzir os riscos de homologação de desistência de requerimentos de outorga mineral em áreas com ocorrência de lavra não autorizada, ilegal ou passivo ambiental, assegurando a aplicação de instrumentos eficientes voltados à mitigação de danos e impactos à sociedade e à União. Meios, edição de resolução com previsão de regras que neutralizem os riscos da lavra ilegal e assegurem a homologação da desistência de requerimentos de outorga dentro de padrões de conformidade. A edição de instrução normativa também com a previsão dos novos fluxos, né, dos processos de trabalho internos. Uso de ferramentas tecnológicas de inteligência fiscalizatória para fiscalização preventiva em escritório, celebração de TAC ou outros meios de solução de conflitos, quando aplicáveis, e o uso de sistemas integrados, preferencialmente no formato de plataforma. Os efeitos positivos: ações de governança social e ambiental em conjunto com outros atores, né? Promover o desenvolvimento sustentável em áreas de desistência de requerimento e outorga
de outorga mineral, eliminar, reduzir os riscos de usurpação de bem mineral da União e crimes ambientais e contribuir para a redução de judicializações, além da eliminação de retrabalho, né, e além de promover a adequada mitigação dos impactos ambientais que, porventura, tenham sido causados por atividades de mineração não autorizadas em áreas de desistência total e parcial de requerimentos de outorga mineral. E os critérios para serem utilizados na análise, né, na sequência, promover as ações de governança social e ambiental, eliminar e reduzir os riscos de usurpação e aumentar os níveis de conformidade, contribuir para a redução de judicializações. Os 3 outros objetivos: reduzir e eliminar retrabalho, tanto aos atores externos e internos, reduzir conflitos de gestão territorial em áreas requeridas para a outorga através da homologação de desistência total e parcial. Objetivo 5, promover a melhoria dos processos de trabalho aplicados à manifestação e homologação de desistência de requerimentos de outorga mineral e processos de trabalho transversais também, que foram mapeados como importantes, reduzindo-se os riscos relacionados ao ato de homologação. O método de análise utilizado foi o método de análise hierárquica, AHP, multicritério, de SAAT, 1990, no âmbito da análise, né, esse tipo de método multicritério, são utilizados pesos, são atribuídos pesos para cada critério, são pesos pareados, e também são atribuídos pesos pareados para as alternativas, certo? Foi um trabalho bem que demandou tempo, e nós chegamos aí, dentre as alternativas regulatórias, as melhores alternativas, né, ou aquelas cujos pesos foram maiores, são a alternativa 7, que se trata do desenvolvimento de um sistema, de um módulo de um sistema, né, um produto mínimo viável, voltado à manifestação e homologação de desistência, né, de requerimentos de outorga, e dotado de funcionalidades de alerta de falhas de conformidade, tá? E uma interface BI gestor. A alternativa 4 foi a segunda, tá? Em relação aos 5 objetivos, é importante ressaltar que nesse método de análise, né, nós pareamos as alternativas, os critérios, em relação aos objetivos, aos 5 objetivos traçados. E a alternativa 4 foi a segunda maior, né, que obteve maior peso, e seria a edição de uma resolução instrução normativa aplicada à manifestação e homologação de desistência para os regimes de autorização, licenciamento, permissão de lavra garimpeira e autorização especial de registro de extração, incluindo ainda a desistência de mudança de regime, né, que se trata de um processo de trabalho transversal, com previsão de declaração da causa da desistência, tá, e implementação de novos fluxos aos processos de trabalho, com o uso de ferramentas tecnológicas de inteligência fiscalizatória. Desculpe. Aqui chegamos, então, no resultado do trabalho, né? Todo o trabalho feito resultou na minuta de resolução, que foi disponibilizada para consulta pública, que normatiza a desistência de requerimentos de outorga mineral para o regime de autorização, em atendimento ao artigo 16 do Decreto 9.406, assim como para os regimes de permissão de lavra garimpeira, licenciamento e autorização especial de registro de extração, altera os artigos 10, 39 e 49 da Consolidação Normativa, que inclui, inclusive, outros processos de trabalho transversais, e revoga os itens 24.3.4 da Instrução Normativa número 1 de 83 e os artigos 169 e 174 da Consolidação Normativa 155. Aqui nós trazemos os principais pontos, né, trazidos na resolução. No seu artigo 1º, a resolução traz os regimes minerais, né, e autorização especiais, né, cuja previsão, com previsão, né, facultada de desistência. Então, é facultada a desistência total e parcial de requerimento de outorga mineral sob os regimes de autorização, como eu falei, né, no slide anterior, licenciamento, permissão de lavra garimpeira e autorização especial de registro de extração. Não tem nada comigo não, sabe? O parágrafo 1º... acompanhar, sabe, socorro? Desculpe. Obrigada.
O parágrafo 1º do artigo 1º, né, traz, né, a regra que é facultada a desistência de requerimento de mudança de regime também, em função de se tratar, né, de um processo de trabalho transversal, e o parágrafo 2º, ele traz o caráter irrevogável e irretratável com efeitos produzidos no ato da protocolização. O artigo 2º, ele traz a formalização, o meio de formalização, através de pré-requerimento eletrônico ou sistema eletrônico, né, uma vez que nós, em termos de recursos e de projetos de sistemas, por exemplo, a ANM vem enfrentando algumas dificuldades, mas com certeza iremos avançar. O artigo 2º, a formalização, as pessoas autorizadas ou o próprio requerente, certo, do requerimento, né, quem protocolizou o requerimento, ou um representante legal que detenha poderes específicos para o ato. A temporalidade, a desistência de requerimentos, né, ela pode, de outorga mineral, ela pode ser protocolizada a qualquer tempo antes da outorga do título, e a desistência de mudança de regime pode ser realizada antes da outorga do novo título. O artigo 3º aborda a declaração de informações e documentos, né, em relação ao inciso 1º, ele trata somente do CPF, enfim, o nome do requerente, outras informações, por isso que não consta aqui. O inciso 2º, a declaração das causas da desistência. Esse é um ponto muito relevante, onde o interessado ele vai declarar, e essa declaração é de extrema relevância, né, para a gestão dos recursos minerais no território nacional, considerando que para nós efetivarmos, né, implementarmos políticas públicas, essas causas são de extrema relevância. A apresentação de procuração válida com poderes específicos. No artigo 4º, a resolução traz documentos adicionais para a desistência parcial, né, ou seja, a indicação de substâncias minerais de interesse, porque nós estamos ainda na fase de requerimento, né, pode ser alterado ainda, o memorial descritivo de localização da área, certo? Ou seja, no caso de desistência parcial somente, e a atualização dos documentos técnicos exigidos nas resoluções, né, que normatizam a outorga, né, no âmbito desses regimes. E a anotação de responsabilidade técnica, sem dúvida, né, é indispensável. O artigo 5º trata dos efeitos. Não terá nenhum efeito e não será conhecida a desistência de requerimentos de outorga e de mudança de regime sem apresentação das informações e dos documentos no ato da protocolização, estabelecidos nos artigos 2º, 3º e 4º da minuta. O artigo 6º trata da homologação, certo? Então, o inciso 1º, a homologação somente se dará após a obtenção de evidências pela ANM que comprovem a ocorrência ou não de indícios de atividades de mineração não autorizadas ou de passivo ambiental, e se identificadas, né, essas irregularidades, e a ANM realizará uma vistoria em loco, né, se constatados, indícios dessas atividades não autorizadas. Em relação à homologação ainda, né, o parágrafo 1º, né, traz as diligências internas e junto aos órgãos de controle, né, de acordo com as orientações contidas nos manuais de procedimentos fiscalizatórios, e o parágrafo 2º trata do bloqueio parcial ou total de área, em caráter provisório ou definitivo, ou outra decisão a ser determinadas nas esferas administrativa e judicial, por força de impactos ou de impactos ambientais não mitigados, né, e a depender da extensão desses impactos. O artigo 7º trata da inclusão em edital de disponibilidade, né, ela se dará, né, de áreas advindas da desistência, somente será realizada de acordo com as determinações contidas no artigo 26 do decreto 227 e nos artigos 45 e 46 do decreto 9.406 de 2018. O ato da homologação da desistência total e parcial
de requerimento de outorga mineral, né, observará, né, as disposições contidas nos artigos 1º e 6º da minuta, né, e a publicação de decisão no Diário Oficial da União. Os artigos 8º e 9º tratam da desistência de mudança de regime, né, que remeterá, o artigo 8º, no caso, ao arquivamento do novo processo administrativo relacionado ao processo originário, e o artigo 9º, a desistência de requerimento de outorga mineral e de mudança de regime não implicam em devolução de emolumentos. Em relação à revogação dos normativos, o artigo 10º trata da revogação, né, e traz os itens a serem revogados. Em relação à alteração de normativos, né, nós indicamos, sugerimos, né, que sejam alterados o artigo 10 da Consolidação Normativa aprovada pela Portaria 155, que trata do pré-requerimento eletrônico, né, na parte inferior aqui da tabela, né, e na própria AIR, estão lá definidos os pontos de alteração. O artigo 39 da Consolidação Normativa também, né, que trata também, né, vincula ao tema do memorial descritivo da área. Alteração do artigo 49, né, nós propusemos uma alteração, né, no que concerne a mudança de regime com redução de área, né, tendo em vista que é um processo de trabalho transversal. O artigo 14 da resolução número 1, nós propusemos também uma alteração. O artigo 20 da minuta de resolução, o caso aqui, a minuta de resolução, né, do registro de extração ainda está em processo de consolidação, não foi publicada, né, e no nosso entendimento, né, nós sugerimos um ajuste para fins de que as regras sejam tratadas somente na resolução de desistência, tá? Independente, né, para os regimes minerários. O mesmo ocorre para todos os regimes, né, cujo artigo 1º trata. E os artigos 14 e 37 da minuta de resolução do registro de licença, que também está em etapa de consolidação no âmbito da agência. Também sugerimos, né, que seja tratada a questão da desistência e também da renúncia nos normativos próprios. A estratégia de implementação das ações regulatórias, tá? Elas foram trazidas, né, nos últimos capítulos da análise de impacto, a elaboração de um protótipo e desenvolvimento de um modelo de novos formulários de requerimento pré-eletrônico é necessária, né, para que nós consigamos publicar essa resolução. As ações orientativas aos atores internos, ela é fundamental, né, voltadas à implementação dos novos fluxos, o estabelecimento de um projeto piloto no âmbito da SOT, né, voltado à otimização do atendimento dessas demandas específicas de renúncia e desistência, a capacitação dos servidores para o uso da plataforma Brasil Mais, né, que é um acordo de cooperação técnica aí com a Polícia Federal, entre outros sistemas de inteligência fiscalizatória. A publicação da resolução e instrução normativa é o 5º passo dentro dessa estratégia de implementação, e a gestão de filas, né, de demandas externas através dos painéis BIs que nós temos hoje na outorga. E, por fim, o desenvolvimento de projeto de um módulo de sistema eletrônico, né, que este vai demorar um pouco. Os indicadores, nós definimos indicadores também, porque as etapas importantes após a publicação da resolução, né, se avaliar a implementação, né, como as regras estão funcionando ou não, através de indicadores. E esses indicadores, eu não vou passar todos, estão disponíveis também na documentação. As considerações finais, a previsão da declaração das causas,
né, de desistência de requerimentos de outorga mineral e as novas regras aplicadas ao fluxo do processo organizacional com vistas à homologação de requerimento de desistência total e parcial de outorga mineral trarão grandes benefícios à sociedade, ao setor, à administração e à União, pois objetivam assegurar a implementação de políticas públicas que promovam sustentabilidade às atividades de mineração em território brasileiro, com base em melhores práticas, promovendo adequada governança ambiental e social para as atuais e futuras gerações, e contribuindo também para a preservação do patrimônio mineral brasileiro em harmonia com o patrimônio ambiental, histórico, cultural e científico brasileiro, através da redução de conflitos de gestão territorial, eliminação de falhas regulatórias, manutenção da garantia de direitos fundamentais, eliminação de riscos inaceitáveis e a redução de assimetrias de mercado. Obrigada. E estamos aí à disposição de todos vocês, né? É um prazer ter compartilhado os resultados. Estamos à disposição para esclarecimentos, né? Toda a equipe está aqui à disposição. Obrigada. Obrigada, Karen, pela excelente explanação. Acho que foi muito proveitosa a todos. E seguindo o cronograma dessa reunião, eu começarei a passar o uso da palavra aos inscritos. Como nós já temos 2 inscritos, eu passo a palavra ao Luiz Carlos de Moura, realizando um pedido de que, se possível, ao se identificar também, identifique eventual instituição ou escritório que esteja representando, para que a gente consiga fazer um melhor aproveitamento na análise das contribuições futuras. Então, Luiz, com a palavra, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, meu nome é Luiz Carlos Adame, eu sou advogado aqui no Caputo Baixo Serra e, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os diretores aqui presentes, né? O Tasso, o Dr. Caio, o Dr. Roger, se ainda estiver presente aqui, o nosso ex-diretor-geral, o Dr. Vitor. Cumprimentar também os nossos superintendentes, Cláudio e a Fabiana, que vem desempenhando um papel muito importante na agência e na condução dos trabalhos para a melhoria desse ambiente regulatório. Parabenizar a Karen também pela excelente apresentação e pelo trabalho apresentado. E eu serei breve aqui, apesar de ter uns 5 minutos para falar, eu serei breve, e eu gostaria de, primeiro, registrar a minha como é que eu posso dizer aqui, a minha surpresa em separar esses 2 institutos de desistência e renúncia, e a desistência dos requerimentos da própria renúncia também de um título já outorgado, como bem pontuou a Karen, a questão da renúncia será objeto de outro AIR, né, em outra resolução específica. Quando a gente fala de renúncia, a gente fala ou quando a gente fala quando a gente fala de desistência, a gente está falando de desistência de um procedimento, né? De prosseguimento desse procedimento. A gente não está falando de desistência de um direito. Quando a gente fala de desistência quando a gente fala de direito, a gente fala de renúncia. E aí, nesse sentido, a gente tem que separar também essa questão de um direito ser potestativo e um direito subjetivo. Por quê? Porque o direito potestativo é um direito em que eu posso dispor independente da manifestação da vontade da outra parte. E um direito subjetivo, não. Um direito subjetivo, a depender desse direito subjetivo, eu tenho uma obrigação a cumprir com a outra parte. No caso aqui específico dessa resolução, e aí da desistência de um requerimento, há um dever em que
o minerador, ele tem que cumprir perante a agência. Então, esse direito não é um direito potestativo. Então, ele não pode, e aí eu vou fazer esse raciocínio, ele não pode ser considerado irretratável e irrevogável desde o momento do seu protocolo. Porque ele, como bem dispõe a própria resolução, ele carece de 2 momentos, né? Na verdade, ele possui 2 momentos para aperfeiçoar. Ele tem um momento formal, né? Um momento temporal, que é o momento da protocolização desse pedido de existência, e um material, que é a apresentação de documentos que precisarão ser avaliados pela própria agência. E não só isso, a verificação de fazer a realização de vistoria em loco para verificar se há alguma inconformidade, lavra não autorizada, se isso pode, porque essa lavra não autorizada pode causar tanto um dano financeiro quanto um dano ambiental, e se a homologação for irretratável desde o início, né, a gente está, em tese, colocando os seus efeitos para o pedido. Quando os efeitos, na verdade, eles só podem surtir a partir da homologação. E para a homologação, é necessário que seja feita a análise dessa documentação, desse pedido, dessa documentação apresentada e os motivos disso daí. Inclusive com a vistoria, como já foi dito aqui. Então, nesse sentido, eu acho que, no meu ponto de vista, essa desistência ela não poderia ser irrevogável e retratável. E aí eu trago uma outra situação, porque ela não poderia ser irrevogável e retratável. Porque se eu estou desistindo de um procedimento e a lei me permite, e aí eu trago aqui o artigo 51 da 9784, né, que o interessado ele pode desistir mediante manifestação escrita, total ou parcialmente do pedido formulado, a qualquer momento, eu posso desistir do pedido da desistência. Afinal de contas, a desistência é um pedido formulado diretamente à administração pública. Então, enquanto não perfectibilizado esse momento entre o pedido, a análise, a vistoria em loco e a homologação, que é a partir do momento em que surte efeito a desistência, o administrado ele pode sim, né, e aí o minerador ele pode sim realizar o pedido de desistência da resistência. Por isso que eu vejo que esse pedido, no momento do protocolo, ele não pode ser considerado irretratável e irrevogável. Esse é um ponto que eu gostaria de tratar aqui, sem mais delongas. As demais contribuições que eu tiver, eu farei no próprio portal. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, cumprimentar todos os colegas aqui também presentes. Um abraço, até mais. Olá, vamos conversar então, Luiz. Muito obrigada pela contribuição sua, tá? Este é um tópico que a equipe se debruçou também, obviamente, né, com toda certeza, no decorrer do trabalho, e logo ali no início, até mesmo porque a legislação que atualmente está em vigor na portaria 155, ela traz exatamente essa regra, tá? A legislação em vigor, né? Principalmente para o licenciamento, né? Como sendo a desistência irretratável e irrevogável, assim como no registro de extração, certo? Então, já a legislação em vigor, ela já traz esse tópico. O que acontece? No momento da protocolização, certo? É efetivada essa desistência, tá? Então, os efeitos, tá? Eles surgem, né, a partir do protocolo, já, certo? E o que acontece? No caso, diferentemente de um título ou de um direito, né, minerário, né, a desistência de um requerimento, né, ela não tem uma materialidade, tá? Nós não temos a materialidade. Ô, Karen, tá mudo, Karen. Foi desativado esse microfone. Ai, mas será que eu perdi muito? Tá. No âmbito da tramitação, então,
Obrigada, tá, Luiz? No âmbito da tramitação do processo, certo, minerário, como se trata de um requerimento, certo? Como nada se materializou, nenhuma decisão foi tomada, né? Ou seja, não houve a outorga do título, né? Então, nesse sentido, certo? Como não existe uma materialidade, tá? Em termos de direito mineral, no âmbito do processo administrativo, então o entendimento, inclusive, eu não tenho aqui o parecer da Procuradoria, nós temos um parecer, tá? Então é uma falha, até não tenho agora disponível para apresentar e discutir, certo? Mas é importante até, Luiz, deixa eu só vou concluir, tá? Então, o que acontece? Uma vez protocolizada, a desistência é efetivada, certo? E a partir daí, né, a desistência da desistência, ela é irretratável e irrevogável, ou seja, não tem como tu desistir da desistência, até porque não envolve, né, nenhuma materialidade, né, não se materializou. Vamos supor que na área, né, nós identifiquemos, a agência identifique alguma lavra, tá, que não seja uma lavra não autorizada, né, nessa área, né, independentemente pela legislação, né, usurpação e impacto ambiental, né, a legislação trata como crime, uma atividade criminosa, então o tratamento, né, ele vai se dar né, seguindo a legislação pertinente, né? Mas o processo, inclusive, tu citaste o artigo 51 da 9784, tá? No seu artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 51 da 9784, diz o seguinte, tá? O prosseguimento do processo, né? A desistência ou a renúncia, tá? Não prejudicam o prosseguimento do processo, caso a administração considerar que o interesse público assim o exige, tá? Inclusive que é um espaço que se tem justamente para que essa resolução traga essas regras para homologação, certo? Então, as regras para homologar, elas são decorrentes do parágrafo 2º do artigo 51 da 9784, certo? E em relação a irretratável e irrevogável, certo? Eu acho assim, que a equipe, né, após a finalização da consulta pública número 7 de 2024, né, e com os subsídios trazidos nessa reunião participativa, nós vamos, já havia ficado lá, inclusive, escrito, né, formalizado no relatório de análise de impacto, que nós iremos elaborar uma versão 2 do relatório, porque justamente, né, aquela é a versão 1, agora com subsídios trazidos, nós vamos trazer, né, mais alguns esclarecimentos e tópicos que podem até impactar, de fato, na minuta de resolução proposta, tá? Então, nós vamos avaliar esse parecer que já existe, certo? Eu gostaria de estender a palavra para o meu colega Zumblick, tá? Um colega da equipe, para a Ana Julieta, colega da equipe, e para o Max Vasques, se eles quiserem complementar minha resposta, por gentileza, tá? O Zumblick é chefe da outorga lá da unidade, né, da gerência de Santa Catarina. Não sei se o Zumblick gostaria de complementar. Então, como o Zumblick não se manifestou, então, obrigada, Luiz, tá? Nós iremos avaliar, claro, né, novamente esse aspecto, com base no parecer, inclusive, que temos já da PFE, e daí, depois, essa discussão, esses aspectos vão constar claramente nessa versão 2.0 do relatório, certo? Muito obrigada pela contribuição. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Luiz. Obrigada, Karen. Então, eu vou passar agora a palavra à Sofia, está inscrita. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sofia França aqui pela Vale, pela empresa Vale.
Queria inicialmente parabenizá-los aí todos da agência por essa nova reunião participativa, por um tema tão relevante para nós, né, da agenda regulatória. Parabenizar aí a Karen pelo trabalho apresentado, a Fabiana pela condução da reunião e aos diretores aqui presentes. Eu tenho 2 pontos para tratar, muito rapidamente, apenas para trazer uma relevância e que vão ser depois submetidos em conjunto com a nossa contribuição. O primeiro é em relação ao artigo 3º, que fala no ato da desistência total de requerimento da outorga mineral ou desistência de mudança de regime deverão ser declaradas, né? E aí fala no inciso 2º, a declaração da causa da desistência. E aí, sobre a declaração da causa da desistência, a nossa sugestão é que, como a apresentação de motivação para a instrução de um pedido de desistência não é uma exigência, né, e até porque a atividade mineral em que pese ela deva ser exercida em prol do interesse nacional, não é uma obrigação do minerador a dar andamento a requerimento do direito minerário sobre o qual ele não tem mais interesse, a nossa sugestão seria uma complementação desse inciso 2º sobre a declaração da causa de desistência apenas para fins de registro da agência, não sendo a ausência de apresentação desses motivos uma causa de indeferimento do pedido de desistência, mas uma faculdade do requerente. Essa é a nossa sugestão em relação a esse ponto. E o próximo é em relação ao artigo 6º, sobre a homologação da desistência. Os incisos do artigo 6º trazem aí uma série de etapas, né, Karen, como você bem aí explicou as etapas. Então, em relação especificamente aos incisos 1, 2, 1 e 2, né, que fala da obtenção de evidências pela agência que comprovem a ocorrência ou não de indícios de atividade de mineração não autorizadas e ou de passivo ambiental, entre outros impactos que caracterizem falhas de conformidade, é só uma consideração de que a homologação do pedido de desistência de requerimento, ele não impede, obviamente, a apuração de eventual atividade irregular na área requerida. Então, ela pode ocorrer de forma paralela e completamente independente. Até porque, na grande maioria das vezes, quando da apresentação do pedido de desistência de um requerimento de direito minerário, o requerente ele sequer ingressou na área do processo, então ele não pode responder pela situação de uma área pela qual ele não ingressou e pelas ações de um terceiro. Então, assim, na verdade, seria essa apuração de casos de lavra ilegal de terceiros, eventualmente, que até tem no parágrafo 1º, né, a nossa sugestão seria uma atenção para esses casos de lavra ilegal executados por terceiros anteriores ao requerimento de outorga mineral. Também a agência, considerando os protocolos de denúncia de lavra ilegal realizados pelo titular do direito minerário, como ocorre, né, com frequência, não impactando as atividades já desenvolvidas pelos técnicos da agência, que poderão homologar esse pedido de desistência e, em paralelo, né, obter essas evidências que comprovem a ocorrência ou não de indícios de atividade de mineração irregular. Então, essa seria o nosso ponto, bem breve aqui, para a contribuição. Eles vão chegar aí pela plataforma, mas são somente essas considerações. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Sofia. Prazer, muito obrigada pelas contribuições. Sofia, em relação ao primeiro ponto trazido, artigo 3º, né? Então, o que acontece? Nós sabemos, isso também foi muito discutido, obviamente, né? Claro. Imaginas que discutimos bastante, né? Justamente este ponto, né, da temporalidade, certo? De um impacto ter sido causado na área. É claro que a gente sabe que, nesse sentido, né, em se identificando qualquer impacto, primeiro momento, o mais importante, tá? E o aspecto relevante que a resolução e a proposta traz é de nós atuarmos enquanto agência no sentido de quê? De mitigarmos os impactos ambientais, tá? De afastarmos da sociedade, né, qualquer outro tipo de impacto em função dessas atividades, né, que, caso não tenham sido realizadas, né, de forma ilegal, né, pelo requerente, foram realizadas em outro tempo e por outro por outro responsável, certo? Nesse sentido, e com base em evidências que constam do processo SEI, tá, que nós obtivemos, inclusive no SIGMINI, né, estão aí públicas essas evidências, nós temos inúmeras áreas de desistência, certo? Que estão impactadas,
tá? E o impacto não é um impacto pontual, tá? É bem extensivo. Então, nesse sentido, do ponto de vista jurídico, tá? O impacto, né, ambiental, né, e a usurpação, né, esse procedimento, esse processo, ele vai tramitar no âmbito judicial, além do âmbito administrativo, certo? E, obviamente, que no âmbito do processo judicial e administrativo, né, muito provavelmente, né, vão ser obtidas provas, né, da temporalidade em relação a essas atividades, tá? Né, porque temos aí proprietários, né, de solo, enfim, com certeza, no âmbito da justiça, então são questões diferentes, tá? Eu gostaria só de salientar que a agência, ela está propondo, né, algumas dessas regras justamente para que nós possamos, né, de um ponto de agora, né, deste momento, a partir da publicação da resolução para frente, que as regras fiquem bem claras, né, e que toda a sociedade e o setor tenham ciência de quais são os procedimentos da Agência Nacional de Mineração em relação a ilícitos de lavra, né, ilegal. Então, esse foi o objetivo, tá? Até mesmo porque, Sofia, como eu falei para o Luiz, o parágrafo 2º da 9784, de 99, ele faculta a administração, certo? Claro. Isto, faculta a administração que o processo administrativo prossiga, né, para fins do quê? Né? Para fins de que a gente tome, né, providências, né, em prol do interesse público, certo? Então, foi nesse sentido, certo? Então, né, são questões diferentes, né? Uma empresa ou um interessado, né, requereu uma área, teve uma lavra, né, já executada, ou existe passivo nessa área, né? Então, a empresa e o interessado vão ter que avaliar, né, se realmente, né, qual é esse impacto, né, se realmente tem interesse nessa área, e daí, né, no âmbito da IR, nós colocamos que existem alguns casos, né, que pode ser que sejam, a depender do caso, aplicados. Claro que o processo, né, vai tramitar judicialmente, né, para identificar, né, os responsáveis, mas, por outro lado, também existem outras formas, né, termo de ajustamento de conduta, outros meios de solução de conflitos Sim. que a agência pode implementar, certo? Sim. Mas é importante ficar muito transparente para o setor e para toda a sociedade qual é a intenção da agência com base nas evidências, tá? Que foram identificadas. Entendido, Karen. Tá, Sofia. E em relação ao artigo 6º, né? Tu poderia só repetir, por favor, porque eu acho que eu anotei, mas não ficou bem claro. Em relação aos incisos, né, aos incisos 1 e 2, e também no caso do parágrafo 1º, em caso de constatação de atividade de mineração não autorizada, né, a nossa contribuição seria no sentido de que essas etapas que são prévias à homologação, né, que elas vão ser observadas para a homologação da desistência do requerimento de outorga, ela poderia ocorrer independentemente, porque a homologação do pedido de desistência, ela não impede a apuração de eventual atividade irregular na área requerida, né, assim, e aí a gente toma até como exemplos do setor que, na grande maioria das vezes, quando a apresentação do pedido de desistência do requerimento, do DM, o requerente, ele não ingressou na área do processo minerário, e ele não pode responder pela situação de uma área que ele não ingressou e pelas ações de terceiros. E o procedimento, ele pode ocorrer de forma paralela, não impactando já as atividades já desenvolvidas pelos técnicos da agência. Então, o nosso apontamento foi no seguinte, também nesse sentido, no sentido de considerar os protocolos de denúncia de lavra ilegal realizados pelo titular do DM no curso ali do processo SEI, né, das denúncias que são feitas quando verificadas atividades irregulares na área por terceiros.
Não, entendi perfeitamente. Obrigada novamente. Desculpa, Sofia. Imagina. Nesse sentido, tá? O que acontece? A agência, uma vez identificando o lavre legal, tá? Ela não homologará até que ela, né, realize uma vistoria em loco, tá? Para levantar, né, quais são em loco, daí somente em loco. Ela vai primeiro fazer uma análise, né, uma auditoria em escritório e posteriormente, né, vai executar. Nós estamos aí ansiosos pelos novos concursados para nos darem esse apoio em campo, certo? E nesse sentido, né, a depender, né, da extensão desses impactos, né, a agência vai tomar, claro, medidas, né? Ela pode optar, se for um impacto que tem uma extensão grande, né, bloquear parte da área, né, de forma temporária ou definitiva, inclusive, a depender do impacto, entendeu? Então, nós vamos, obrigada pelas contribuições, nós vamos avaliar, sim, tá? E depois, né, a nossa avaliação vai estar aí num documento, num relatório e também na análise de impacto. Obrigada, Sofia. Certo, obrigada novamente, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Sofia, Karen. Passo a palavra agora ao Gustavo Carneiro. Deixa eu. Só um segundo. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou Sim, tentando Gustavo. só conectar aqui a câmera, só um segundo. Não está conectando. Me desculpe, eu vou falar, então, sem conectar a câmera. Eu peço desculpas por isso. Tem alguma questão aqui de sistema que não está integrando, eu não quero tomar o tempo de vocês com isso. Enfim, meu nome é Gustavo Carneiro de Albuquerque, boa tarde a todos. Falo em nome do Pinheiro Neto Advogados e também da Companhia Brasileira de Alumínio, da CBA. E o tema que a gente gostaria de trazer para vocês, em primeiro lugar, né, parabéns pelo trabalho de vocês, pela análise de impacto regulatório, por todo o processo administrativo que foi conduzido aí ao longo desses anos, pela equipe de trabalho que se dedicou. A gente acompanhou a íntegra do processo administrativo e viu o quanto vocês se dedicaram para chegar numa proposta de norma, e nós, como conhecedores como regulados conhecedores do processo normativo, sabemos que não é fácil conduzir um processo ao longo de tanto tempo e chegar no resultado que vocês chegaram, de uma proposta normativa que tem uma excepcional qualidade, enfim, contribui para pacificar um tema, e alguns temas que são muito importantes ao setor regulado, né? Dito isso, nós gostaríamos de trazer uma reflexão sobre a desistência, de fato, da renúncia, a possibilidade de desistência da renúncia e os argumentos jurídicos que nós entendemos são importantes. Nós levaremos isso ao processo, na forma de contribuição na consulta pública, para que vocês possam ter os argumentos jurídicos, né? Não é só a exposição que vai ser que eu estou fazendo aqui, mas a gente também vai trazer ao processo manifestação, parecer jurídico e contribuições específicas na consulta até o prazo, né, do dia 22, que foi facultado, enfim. Existem alguns doutrinadores que elaboraram pareceres jurídicos, acho que vocês já devem ter tido contato com eles, o professor Tojal, enfim, outros doutrinadores que se debruçaram sobre o tema. Nós, inclusive, dialogamos com a Procuradoria Federal da ANM sobre esse tema, e esse parecer que você mencionou, Karen, que é um parecer recente, ele reconhece a possibilidade, o parecer 250 de 2024, tá? Ele reconhece a possibilidade jurídica de ser regulamentada a desistência da renúncia. Então, assim, o parecer, ele reconhece a competência da ANM para alterar as suas normas, obviamente, né, se assim desejar, e regulamentar a desistência da renúncia, ou até mesmo a renúncia parcial também de direitos minerários. Isso é importante porque, no final do dia, nós temos uma certa inconsistência na racionalidade de assim que feito o protocolo, a renúncia ser considerada retroativa ao protocolo, né? Na nossa visão,
A renúncia, ela depende de uma homologação, e essa homologação, ela é justamente a análise que a ANM fará sobre os atos do processo administrativo de renúncia. É um processo administrativo e, como tal, regulamentado pela 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, e essa lei, ela tem dispositivos claros de que o interessado no processo administrativo pode desistir do processo até que haja a decisão administrativa sobre o processo que é do seu interesse. Então, nós sabemos que a norma, como está apresentada no processo de consulta, está prevendo aquilo que foi discutido durante muito tempo na ANM, que é a ideia de se retroceder ao protocolo, ao momento do protocolo, quando se está fazendo a homologação da desistência ou da renúncia, né? O que a gente, desculpa, da desistência da renúncia, não, da renúncia. Então, a retroatividade ao momento do protocolo é justamente o que a gente gostaria de trazer a reflexão de vocês, especialmente colaborando também nos elementos da análise de impacto regulatório, para que haja uma reflexão mais profunda sobre esse tema, tá? À luz do processo administrativo, à luz de direito comparado e algumas outras teorias que nós trazemos, justamente por isso, porque na prática, a gente sabe que a homologação ela é necessária, do contrário, a gente teria uma situação até de certa irresponsabilidade dos detentores de direitos minerários, porque eles, calcados na ideia de que o protocolo ele resolve a situação jurídica, poderiam adotar posturas irresponsáveis em relação ao meio ambiente, em relação ao recolhimento de taxas que incidem sobre as áreas que eles detêm os direitos minerários, enfim, até o próprio fechamento da mina, que é um requisito para a homologação. Tudo isso demonstra a relevância do processo administrativo e a postura do regulado ao longo desse processo administrativo. Então, o que a gente queria, e aqui é mesmo uma contribuição apenas, sinto muito por estar com o vídeo desligado, realmente, assim, eu acho muito indelicado falar com vocês sem me apresentar, mas, assim, o que a gente queria só é registrar a importância de uma reflexão um pouco mais detida sobre a ideia da retratação, da possibilidade de retratação da denúncia, da renúncia, até o momento da sua homologação, né, trazendo elementos para colaborar com a norma, e a gente vai fazer uma proposta justamente sobre isso, né, e municiados de pareceres jurídicos e entendimentos técnicos. E agradecer a atenção de vocês e dizer que é muito positivo ver a agência com esse nível de qualidade técnica. Espero que os servidores novos cheguem para reforçar as fileiras aí de servidores tão dedicados da agência, e a participação pública que vocês estão fazendo nessa reunião pública e em outras que têm sido realizadas por vocês, demonstra um nível de maturidade cada vez maior dessa que é a penúltima agência reguladora do Brasil, né? Só não é mais recente do que a ANPD, mas assim, nós sabemos que a ANM é uma agência muito recente e tem lutado muito por sua afirmação, então parabéns aí pela qualidade do corpo técnico, do corpo diretivo e dos processos que vocês têm conduzido cada vez melhores. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada pelas tuas palavras, pelas tuas contribuições, pelas contribuições trazidas. Gustavo, você trouxe um comentário, né, sobre a questão da renúncia, né, e nós estamos elaborando essa análise de impacto. Então, as contribuições serão muito bem-vindas, certo? E estamos aí ansiosos para receber as contribuições para avaliarmos, né, todo o parecer aí que vão ser encaminhados, né, à agência, tá? Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Karen. Obrigado, Fabiana, e a todos. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Vou passar agora ao Daniel Vieira, da BPM. Obrigado, Fabiana. Boa tarde a todos. Daniel Vieira, gerente executivo da BPM. Começar, como de praxe, cumprimentando a superintendente Fabiana, cumprimentando os membros da equipe da BPM. Vou tentar ser bastante breve, mas faço coro aos elogios do Gustavo, acho que são merecidos, sim, pelo trabalho que foi feito. Queria chamar uma coisa que me chamou muita atenção na tua apresentação, Fabiana, foi o zelo da equipe em refletir
a forma como a norma vai ser implantada, né? O cuidado que vocês tiverem em ver a necessidade de tentar entender os próximos passos a partir da eventual norma, né? Como isso vai refletir nas rotinas de trabalho da agência. Acho extremamente importante para a gente não criar normas inexequíveis, né? Não criar normas que criem um fardo para a agência, que criem um fardo desnecessário para a sua implementação. Não me recordo de ter visto nas outras análises de impacto, pode ter me passado, mas parabéns pelo zelo. Vou ser bastante breve nos pontos, né? E vou acabar repetindo um pouquinho algumas coisas que o Gustavo e a Sofia falaram, mas eu gostaria de ouvi-los um pouquinho mais. O primeiro ponto, Karen, é sobre a declaração das causas para a desistência. Ela é realmente necessária? Essa informação, né, que você comentou de maneira muito breve na apresentação, que a agência pode usar isso para a política pública. Mas é o caso, de fato, de pedir isso, uma vez que se trata de um ato unilateral do empreendedor e que não afeta, a priori, o julgamento da homologação, as próximas etapas do processo. Não seria o caso de se abrir mão disso? E, de novo, né, vai efetivamente ser usado para a política pública? É uma informação, a agência ela já colhe tantas informações, essa seria uma informação efetivamente determinante para uma política pública, para uma intervenção da agência? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. No mesmo dispositivo, um pouquinho mais abaixo, vocês indicam a necessidade de atualização dos documentos técnicos exigidos na outorga, observada a resolução aplicada, enfim. Ou seja, vocês pedem para atualizar a documentação. Seria o caso de refletir um pouquinho sobre a necessidade efetiva também dessa atualização? Quero dizer, né, tudo bem, eu abri mão de 80% da área, vou trabalhar só com 20%. Talvez, de fato, ela seja necessária, mas ela vai ser sempre necessária ou isso vai tão somente gerar um retrabalho interno na agência, um retrabalho que eventualmente a gente possa evitar? Quero dizer, né, esses novos documentos que vão, essa atualização de documentação, vai ser determinante, de fato, em todos os casos, para análise da agência, vai ser determinante para os próximos passos de implementação da norma, de fiscalização, de monitoramento? Não seria o caso da gente estabelecer aqui uma trava, algo... sei lá, não sei, chutando, a partir de 50% da área, a gente pede para atualizar, ou atualizar naqueles casos em que a área técnica julgar pertinente. Só a título de sugestão, queria te escutar também um pouquinho. E aí, trazendo de volta, né, repisando um pouquinho, que acho que foi a Sofia quem falou, mas alguns dispositivos abaixo, né, falam justamente, né, dessa preocupação da eventual lavra ilegal, do eventual dano ambiental gerado. No entanto, o dispositivo ele não é claro, a redação não está clara, né? Acho que, claro, esse cuidado, esse zelo deve existir, sim, e deve-se ir atrás de quem efetivamente causou o dano, né? E isso não deve refletir no titular do direito, salvo, é claro, se ele for o causador do dano, né? Acho que não faz sentido, mas acho que é uma questão de adaptação menor da redação, mas eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso. Do mais, parabenizar mais uma vez o trabalho feito pela equipe, né? Entendo que é um trabalho que demandou muito tempo, muito esforço de muita gente. Parabéns pelo resultado que vocês estão alcançando e, por óbvio, a BPM vai encaminhar dentro do prazo regulamentar essas e algumas outras contribuições que a gente tem por escrito. Parabéns, Karen, parabéns, Fabiana, pelo trabalho. Obrigado, gente. Daniel, muito obrigada pelas tuas contribuições, né? Pelos pontos que tu trouxeste. Vou começar pelo primeiro, certo? Primeiro, tu trouxeste a pergunta: será que realmente é necessário, né, que seja declaradas causas? Quando eu apresentei a árvore de problematização, tá? Pequenininha aqui, mas que está disponível na documentação, nós procuramos, né, separar a natureza de cada causa que nós havíamos no brainstorming lá identificado. Então, nós separamos, né, em quais eram as naturezas dessas causas. Tá? Nós também coletamos evidências, como eu falei, né? E essas evidências, né, elas são processos que estão relacionados ao processo do projeto, né? São impactos tanto da ordem de lavra de fato não autorizada em áreas de desistência,
tá? Nós fizemos esse levantamento, como em áreas de sítios paleontológicos, em áreas de cavernas, tá? Sítios espeleológicos, enfim. Tá? Tem toda a legislação que foi colocada na análise também, né? Vinculada ali à questão ambiental, ao IFAM, né? Enfim. E qual vai ser o procedimento para tu entenderes e todos os demais que estão aqui? Todas aquelas causas que nós delimitamos com base em evidências, no formulário de requerimento eletrônico vai aparecer uma lista destas causas que nós delimitamos com base, né, em evidências, tá? E daí o requerente, porque se trata nesse momento, primeiramente, de desistência, tá? De um requerimento. Mas já adianto que na renúncia, nós já estamos com análise de impacto avançada, a regra vai ser replicada, certo? Então, tem que ter uma responsabilidade, tá? Desse interessado, desse requerente, né? Em trazer as informações, né? E da motivação, né, da causa da desistência. E por que tu falaste em será que é mesmo necessário para implementação de políticas públicas? Sim, por quê? Se nós voltássemos lá naquela lista de indicadores que eu não apresentei, até eu peço desculpa a todos, que foi bem rápido porque tinha um tempo para essa apresentação, certo? Que eu passei provavelmente um pouquinho, certo? E se vocês forem avaliar lá no relatório de análise, nos últimos capítulos, o capítulo que trata dos indicadores, esses indicadores foram elaborados com base nas causas que foram identificadas com base nas evidências. Tudo tem um porquê, entendeu? Então, nós vamos trabalhar com indicadores de sítios paleontológicos, de espeleológicos, de lave ilegal, trazida por denúncias ou por vários meios, né? Enfim. E daí é importante que nesse momento tenha responsabilidade também, porque assim, né? É um trabalho conjunto, né? Nós avançamos, a agência como gestora da mineração avança, claro, para quê? Para que a gente tenha, né, projetos em desenvolvimento, para que a gente gere, que a economia siga em frente, certo? E que tenha geração de trabalho também, né? E nesse sentido, tem toda uma expectativa, um exemplo, de uma comunidade, né, que está com a expectativa da implantação de um projeto, certo? E daí, em termos de políticas públicas, nós, a agência e o próprio ministério, nós queremos entender, entendeu? Quais são essas causas da desistência, né? Para que a gente entenda, né? Como nós vamos fazer a gestão dos recursos minerais do Brasil, porque se alguém desistiu, tem um motivo. Se o motivo é de ordem econômica, vai estar lá na lista. Ó, é ordem econômica. Se o motivo é outro, é outro. Se o motivo é a identificação de um impacto ambiental na área, está transparente, é isso. Vamos tomar providências? Vamos, certo? No âmbito jurídico e administrativo para a gente chegar, né, aos responsáveis por isso. Então, nós discutimos muitíssimo durante esses anos de trabalho, certo? Foram reuniões 1, 2 ou 3 semanais, né? E a gente entende que sim, né? Que é extremamente necessário, né? Que essa causa seja, assim, declarada pelo requerente, certo? Para fins, sim, de implantação de políticas públicas. Posso falar outra pergunta? Posso seguir? A segunda, atualizar a documentação. Olha, esse assunto é um assunto que a gente discutiu também, e os pontos que tu trouxeste são justamente os pontos que a gente discutiu. Então, muito obrigada, tá? Por quê? A depender, vamos supor, uma desistência parcial, a depender, né, do percentual, e daí tu atribuir um percentual, fica complexo, porque tu não sabe também as características, né, daquela área, se tem alguma questão ambiental propriamente que restrinja, né, a execução de um empreendimento. Então, nesse sentido, Daniel, a gente, assim,
a gente pode reavaliar. Por quê? Porque eu sei que é retrabalho. Né? Na IR, o que, que a gente fez? A gente escreveu e a gente trabalhou para evitar retrabalho. E a gente, sim, esse é um retrabalho, né, que o interessado vai ter. Agora, eu acho que com essa tua intervenção, esse subsídio, a gente pode avaliar quais seriam os casos de fato necessários, entendeu? Até em termos de área, enfim, né, tamanho da área, entre outros, tá? Pontos. Então, a equipe com certeza vai retomar esse ponto, tá? Para reavaliar, né? Porque o que a gente quer é eliminar retrabalho para a administração e para o setor, tá? Então, toda a nossa IR foi trabalhada para isso. Em relação ao outro ponto, que é o... Ai, perdão, foram 3 pontos, né? Responsabilização do titular do direito por eventuais danos causados por terceiros. Bem na linha do que a Sofia comentou. Isto é aquilo. Então, é importante a gente identificar o problema, certo? Tem um problema. Foi causado por terceiros. Se foi causado por terceiros, vão ser feitas, executadas, realizadas diligências pela agência, no âmbito do judiciário também, para que a gente identifique, certo? Esses responsáveis, com certeza. A gente entende que tem muitas áreas no Brasil, e as evidências provam isso, né, que nós temos aí, né, minas abandonadas, né, impactos ambientais, enfim, né, em várias áreas, né, não mitigados e até extensivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado enquanto uma agência que quer zelar pelas futuras, atuais e futuras gerações, para que a gente tenha um ambiente de negócios, né, saudável e que a gente possa, né, como é que eu vou te dizer, trazer essa responsabilidade para todos os atores envolvidos, né? E a gente seguir em frente, tá? Mas muito obrigada pelas contribuições, Daniel, certo? Vamos trabalhar nessa avaliação. Sofia. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Daniel, pela participação. Agora eu passo a palavra ao Giuseppe. Boa tarde, tudo bem, Karen? Boa tarde, Giuseppe, tudo bem? Como estás? Bom, saí do Espírito Santo, hoje eu estou na DIOP, lá em Brasília, mas apesar de estar aqui em Vitória ainda. 2 pontos, assim, eu não participei do AER, mas parabéns pela sua apresentação, mas foi muito rápida. 2 coisas que a gente que milita há 40 anos com isso, que era PEC, virei especialista, né? O Miguel até brincava, me chamava de seminovo, né? Mas o requerimento. Está claro quem pode requerer desistência, porque já aconteceu aqui no Espírito Santo 2 casos. O RT requerer a desistência, e aí depois o titular vinha falando que a procuração dele não era específica para chegar a esse ponto. Outra, uma briga entre sócios, onde um sócio requereu e, pelo estatuto lá da sociedade, deveria ter a assinatura dos 2. E aí isso gera a nulidade do ato, né? Vocês avaliaram essa questão? Quem requerer, quem pode fazer esse requerimento e a nulidade do caso? E a segunda só que foi tão rápido sua apresentação, não sei, a desistência da habilitação de propostas de disponibilidade. Desculpe, Giuseppe, essa segunda, qual é a pergunta? Desistência das habilitações em proposta de disponibilidade, né? Porque nós temos ainda o passivo dessa disponibilidade antiga, né? Entendi. E geralmente tem vários pedidos da desistência, né? Sim. Se então, ela está prevista. Tá, obrigado. Okay. Parabéns. Eu que agradeço em nome da equipe, tá? E da SOT também, né? As tuas intervenções e as tuas perguntas, tá, José?
Giuseppe, em relação a quem pode desistir, tá? Tem, né, uma previsão, um dispositivo na minuta de resolução que deixa bem claro que é o próprio requerente, quem requereu, ou alguém que, um procurador, né, que detenha, né, poderes para desistência, seja ela parcial ou Então, total, inclusive poderes específicos. específicos. Os poderes são específicos para a desistência total ou parcial. Específicos, tá? Então, respondido, né? Então, isso aí Sim. consta lá na Não, minuta. é assim, porque deixar isso bem expresso Com na certeza, bem resolução. claro, né? Bem claro. É. Obrigada. Segundo, a desistência das propostas, tá? Quando nós fizemos aquelas 15 reuniões internas, né, nós nos reunimos, tá, com a equipe da disponibilidade. E eles trouxeram esse ponto, justamente, que tu estás trazendo agora. Muito obrigada. Então, qual foi o encaminhamento? O encaminhamento é que esse ponto, esse aspecto, seria tratado dentro ou na resolução da disponibilidade ou nos próprios editais, tá? Este foi o encaminhamento, porque no momento... por isso que ela está fora, então. Está fora, tá? Muito embora, tá? Outros processos de trabalho, de desistência, poderiam ter sido incorporados, mas, por exemplo, cessão de direitos, tá? Tem um projeto de cessão de direitos que tramita no âmbito da agenda regulatória, tá? Então, para esses casos, né, talvez futuramente a gente incorpore e altere futuramente, né, a minuta, incorporando outros processos de trabalho, mas por enquanto, né, ficaram restritos aí a desistência da mudança de regime, certo? E a desistência de requerimentos de outorga mineral nos 4 regimes que nós apresentamos. É isso, tá? Mas foi discutido, tá, José? Foi interessante a tua pergunta, porque os colegas da disponibilidade trouxeram esse aspecto. Não quer dizer que futuramente também esse procedimento não seja incorporado. Sim, né? ela Mas não vai estar nessa, mas vai estar em outra resolução, então. Porque uma análise de impacto, qual é a vantagem de uma análise de impacto? Né? Ela não é algo fixo, ela não é um documento, um instrumento. Assim, mudou algo amanhã na legislação. Houve uma necessidade. Vamos pegar aquela análise de impacto, incorporar, né, outras questões e vamos, né, mudar ou alterar ou sugerir, né, alterações, mudanças. Então, é um documento muito versátil, uma análise de impacto regulatório, tá? E muito útil para todos nós, tá? Eu recomendo, eu sei que é extenso, tá? Agora, nessa análise de impacto de renúncia, nós identificamos alguns pontos que poderíamos simplificar e nós estamos simplificando justamente para trazer, né, para os colegas também passarem a usar mais esse instrumento, tá? Que ele é muito dinâmico, né? E ele pode estar em constante mudança, certo? Para resultar em alterações de propostas de ações regulatórias, tá, Giuseppe? E, por fim, eu entendi e parabenizo, porque há anos que eu venho falando, o direito de requerer a lavra e o requerimento de lavra é renúncia, apesar da gente ter tratado até hoje como desistência, porque é um direito. Isso. Está materializado, existe uma materialização no âmbito da tramitação do processo, né? Já tem um resultado. Há anos a gente vem fazendo esse questionamento, agora vai sair sacramentado. Muito Parabéns. Bem. Muito bem, obrigada, tá? Em nome da equipe, agradeço. Obrigada pelas contribuições, Giuseppe. Abraço. Abraço. Giuseppe, muito obrigada. Obrigada, Karen. Eu pergunto se mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra, se tem alguma dúvida que a gente possa discutir nesse momento. Bom, considerando não haver mais nenhum interessado em fazer o uso da palavra, eu agradeço a participação de todos, Karen e equipe, superintendente Cláudio,
e dou por encerrada a presente reunião participativa. Obrigada, Fabiana. Um abraço a todos. Obrigada. E peço desculpas pelo tempo, né, ter sido rápido, mas teremos outras oportunidades, né, de avançar na discussão. Obrigada, Fabiana. Ótimo, Karen, muito obrigada. Mas aí, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Parabéns aí pela Parabéns a discussão, todos. apresentação, contribuições aí, todo mundo. Obrigada. Parabéns, Cara, pela apresentação. Fabiana, pela condução. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Abraço.